Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de técnicas de integração, de integrais indefinidas aqui dessa playlist. Nossa terceira aula e agora falando de mais uma técnica de integração, que seria a técnica de integração por partes. Perfeito? Como eu já havia falado no final da segunda aula, no finalzinho da aula eu disse que a integração por partes ela era a integral da regra do produto. Né, da aula passada, a regra de substituição foi a integral da regra da cadeia. Nessa aula, nós estamos lidando com a integral da regra do produto. Né? Como que a gente lidar? Por quê? Lá na primeira aula, isso é importante agora para a gente poder começar. A integral da soma é a soma das integrais. Né? Então, a integral de f mais g é igual à integral de f mais a integral de g. Quando é subtração, também. A integral da f menos g é igual à integral da f menos a integral da g. Tudo f de x dx, tá, pessoal? Não está imaginando. A integral da composta, né, a gente viu na regra da substituição. E a integral de f vezes g não é a integral de f vezes a integral de g. Ok? Quando a gente tem o produto de duas funções, a gente tem que fazer uma certa manobra que tem a ver com a aula de hoje, que é a tal da regra da integração por partes, que surge a partir da regra da cadeia, da regra do produto de derivadas. Então, eu já vou apresentar aqui a minha bancada para vocês, para a gente já poder começar com a técnica propriamente dita e depois a gente já falar de exemplos, tá certo? Então, imagino que daqui uns 2 segundinhos já deve estar aparecendo aí para vocês. Ok, então vamos lá. Pessoal, o que eu tenho aqui não tem nada de novo, vocês já aprenderam isso lá em derivadas. O que a regra do produto diz para regra do produto para derivadas, tá? Se você tem duas funções deriváveis, que você tem duas funções que têm derivada, o que é a derivada do produto? A derivada de f vezes g. Eu aprendi e eu ensino como sendo derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Alguns outros professores que já vi também em videoaulas ou tem aulas, eles falam deriva, conserva, deriva e soma, né? Eu vou trabalhar muito com, se é f vezes g, primeira e segunda, eu vou falar muito derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Perfeito? O que eu vou fazer aqui agora, para ficar claro onde chega na tal da integração por partes, é que eu vou pegar essa desigualdade e vou integrar dos dois lados. Perfeito? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, a integral de f de x vezes g de x, linha dx, ó, integrei esse lado aqui, isso vai ficar igual a integral, por quê? Porque sim, tá? Por enquanto é um porque sim. Por que eu quero fazer isso? F de linha vezes g de x, mais f de x vezes g' de x dx. Como eu já havia falado para vocês, a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu vou quebrar na integral desse mais a integral desse, tudo dx. E aqui agora eu quero que vocês pensem uma coisa. Presta atenção numa coisa que eu estou fazendo. O que dá a integral de uma derivada, independente se é produto ou não? Vou dar um exemplo fácil, sei lá, de x ao quadrado. Pega a função x ao quadrado, deriva ela, dá 2x, mais constante, dá 2x no caso. Pega 2x agora e integra. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei uma função, derivei e depois integrei. X ao quadrado deriva da 2x, pega 2x e integra, dá x ao quadrado. Certo? Que vai dar 2x ao quadrado sobre 2, corto 2 com 2. Certo? Então, quando você pega uma função, deriva e pega a derivada e integra, como a integral e a derivada são operações inversas, a integral da derivada de qualquer coisa é a própria coisa. Ok? Nem precisava desse parênteses aqui. É a própria coisa. E agora aqui eu só vou fazer o que eu tinha falado para vocês. Eu vou quebrar uma como f' vezes g de x, mais a integral de f de x vezes g' de x dx. Eu não vou fazer nada de assustador agora, mas me é conveniente pegar essa primeira parcela aqui e passar para o primeiro membro subtraindo. Tá? Tipo, só trocar de sinal, porque eu estou pegando tudo isso, passando para o outro lado, vai com sinal negativo. Então, isso aqui vai ficar f de x vezes g de x menos a integral de f' de x vezes g de x dx é igual a integral, só estou copiando agora, f de x vezes
g' de x dx. Ó, nada de absurdo, ó, só peguei isso aqui, passei pro lado de cá com sinal trocado, igual mantive o que sobrou. Perfeito? E agora, só vou escrever ao contrário para ficar mais limpo. Eu só vou escrever, ao invés de ler daqui para cá, eu vou ler daqui para cá. Ó. Integral de f de x vezes g' de x dx é igual a f de x vezes g de x menos a integral de... pessoal, aqui também eu vou fazer uma troca. Eu vou escrever assim, ó, g de x vezes f' de x dx. Qual foi a única alteração que eu fiz dessa linha? É que todas as linhas são equivalentes, né? Mas dessa terceira linha para essa quarta, a única coisa que eu fiz foi escrever de trás para frente, ó, tá aqui, né, ó, o que tá no meu dedo da minha mão direita aqui, ó, esses dois dedos que eu tô balançando, é o mesmo que tá aqui balançando agora. Isso é igual, ó, f de x, g de x, menos, e eu só inverti a ordem desses dois caras aqui. Essa daqui é uma fórmula que a gente chama de fórmula de integração por partes. Integral de f vezes g' é igual a f vezes g menos a integral de g vezes f'. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com essas f, g', porque eu aprendi num esquema que a gente fala UDV, UV, VDU. É mais rápido para falar, é mais... não sei, pelo menos meu cérebro assimilou melhor dessa forma. Então, eu vou passar para vocês esse macetinho, que é mais ou menos isso aqui, ó. A fórmula que a gente obteve, que fórmula? Essa daqui, ó. Se quiser, eu posso até deixar as duas folhas juntas aqui, ó. A fórmula que a gente obteve, né, ela é chamada de integração por partes. Integral de f vezes g... Integral de f g' é igual a f vezes g menos integral de g vezes f'. Por enquanto é uma fórmula sem pé nem cabeça que eu parti da derivada, ok? Só que agora eu quero limpar ela e eu vou explicar como que ela funciona. Eu vou chamar u de f de x. Certo? Então aqui, ó, eu vou chamar f de x de u. Perfeito? E eu vou chamar de v a g de x. Por exemplo, aqui aparece g', tá? G'. Cuidado. G de x é v. Então aqui, por exemplo, apareceria u vezes v, porque u é f de x, g é v. Então u vezes v é f vezes g. Perfeito? É só para poder ficar mais limpo. Aqui também apareceria, por exemplo, v, tá vendo? Ó, porque g de x é v. Ok? Só que para isso, veja bem, eu quero pegar e derivar dos dois lados, então fica u' igual a f' de x, v' fica igual a g' de x. Como a gente tratou lá na substituição, eu faço aqui também. Eu faço u' como du sobre dx, igual a f' de x, só troquei o u' por du sobre dx. E v' por dv sobre dx, igual a g' de x, só copiei. E agora eu vou pegar esse dx e vou passar lá para lá multiplicando. Então, ó, du é f' de x dx. Sabe por que eu quero escrever desse jeito? Porque agora eu quero que vocês olhem para cá, ó. Quem que é f de x é u. Veja bem, é u. Quem que é g' de x dx? G' de x dx é dv. Quem que é o f é u. Quem que é g é v. Quem que é g é v. E quem que é f' de x dx é o du. De forma que esta fórmula ela é mais fácil de ser memorizada como sendo a integral de udv igual a uv menos a integral de vdu, que é justamente a fórmula que eu coloquei aqui, e já começam os exemplos, tá certo? Pessoal, essa fórmula aqui, esta fórmula de integração por partes, mais fácil de ser lembrada, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, percebam, ele está falando que calcular a integral de um produto é dado por essa expressão, não é integrar a primeira vez a integrar a segunda, como eu falei agora no começo da aula. Só que tem um cuidado que a gente tem que tomar, assim, bem pequeno, mas que pode destruir todo o teu problema. Quando você vai fazer a integração por partes, você tem que entender que tem duas funções u e v. Só que como produto, uma multiplicando a outra. É a integral de produto mesmo. Quando você tem uma multiplicando a outra, você tem que enxergar uma função como sendo uma função que aparece dentro da integral como sendo uma função mesmo, e a outra função como sendo uma função que, quando derivou, deu aquilo que está ali dentro da integral. Vou repetir.
U dV significa que não é U vezes V. Eu vou enxergar uma função, por exemplo, aqui no exemplo de baixo, ó, x seno de x. Eu tenho um produto de duas funções, uma função polinomial, que é x, é potência, né, com uma função trigonométrica. Isso é um produto, tá? Posso ter uma bolinha aqui para dar uma reforçada. Eu tenho que enxergar um desses caras como sendo o U e um deles como sendo o dV, não o V. Cuidado com isso. Então, uma função, ela é a própria função e a outra é a derivada de uma função. Então, bora resolver esse exemplo aqui que vai ficar claro para vocês como que vai ficar. Então, a ideia é, eu vou olhar para o lado esquerdo, sempre pensando que o produto que aparece na minha integral, quando for possível resolver pela integração por partes, lembrando que primeiro é importante tentar resolver por substituição. Aqui não dá para substituir, se vai substituir x por u, você só vai trocar x por u. Se você pegar e chamar u de seno, a derivada do seno é cosseno. Tem cosseno aqui que ajuda a simplificar o problema? Não tem, tá? Então, essa daqui é uma integração por partes, tá? O que eu quero dizer, está proibido de usar integral por substituição? Assunto da aula 2? Não tá, mas não vai dar certo. Se você chamar u de seno de x, a derivada do seno é cosseno de x dx. Tem cosseno aqui para ajudar a simplificar o problema? Não tem, né? Então, esse aqui é um caso típico de integração por partes, beleza? Então, eu vou tentar por partes. Bom, se você vai tentar integrar por partes, uma destas funções, só tem duas aqui, x e seno de x. Uma delas é a u e, por exclusão, a outra é a dv. Tá certo? Quem vai ser quem? Por enquanto, eu vou colocar a forma correta aqui. Daqui a pouco eu vou lá e troco para vocês verem o chabu que dá, a ziquezira que dá, o erro que dá. Eu vou chamar u de seno de x. E o meu dv vai ser... Perdão, o meu u é x. Eu estava olhando para o que dá errado. O meu u é x. E o meu dv é seno de x dx. Ó, veja bem. O u, eu escolhi aqui, ó, uma função. O dv é o seno. Só que o dx sempre acompanha o dv. Tá certo? Por quê? Porque a gente está lidando com a derivada de v. Tá certo? Então, a derivada de v, então é dv sobre dx, eu só coloquei o dx aqui multiplicando. Meio que trocando em macetinho já, a ideia é, se você escolheu esse cara como sendo a u, o que sobra é o dv. Beleza? Pessoal, eu tenho o u e o dv. Eu preciso do v, a partir do dv, eu preciso do v para poder substituir aqui na fórmula. E eu preciso do du, mas isso tá fácil. Se eu tenho u, quem que é o du? Tá? 1 vezes dx. Lembrando que o dx sempre acompanha os d's. 1 vezes dx. Porque eu derivei, né? Eu derivei aqui e derivei aqui. Qual que é a derivada? 1 dx. Du sobre dx é 1, porque a derivada de x é 1, só passei o dx multiplicando. Agora aqui toma um pouco de cuidado. Eu tenho o dv e preciso do v. Tá vendo? Eu preciso do v aqui na fórmula. Qual é a função v que quando eu derivo dá seno? Então, vocês perceberam que aqui eu estou fazendo uma integração, né? Aqui é uma integração. Qual que é a função que quando eu derivo dá seno? Ou seja, qual que é a integral de seno? É menos cosseno de x. E aqui você não precisa colocar constante. Tá certo? Aqui você não precisa colocar constante nos u's e dv's. Nos dv's não, nos v's e dv's. Perfeito? Então, ó, derivada do cosseno é menos seno. Então, menos cosseno dá o seno. Perfeito? Lembrando que o dx sempre vai acompanhar os dv's e os du's. Agora, logo, vamos lá. Como que vai ficar isso daqui? A integral. Esse é meu problema original, não é? X seno de x dx. Só que eu quero que vocês olhem o seguinte. Quem que é esse cara? Esse é o u. Ó, o u. Quem que é seno de x dx? É o dv. Ó a fórmula. Integral de u dv. Tá certo? Integral de u dv pode ser simplificada como sendo u vezes v. Quem é u? X menos cosseno de x, x vezes menos cosseno de x, menos, da fórmula, a integral que está aqui na fórmula, v é menos cosseno de x, vezes 1 vezes dx. Agora eu vou pegar e colocar tudo aqui, ó. Esse x é o u.
vezes V, ó. U vezes V, estou copiando a fórmula. Menos a integral de V1 dx é o du. Ou seja, resolver essa integral, x seno de x, é resolver. Sai aqui resolvido parte do problema, que aqui não tem integral mesmo, não. Isso aqui já é parte resolvido, tá? Já está resolvido esse pedaço aqui. E agora eu preciso resolver esse problema dessa outra integral aqui. Pessoal, eu vou escrever no verso da folha, tá? Mas dá uma olhada. Aqui vai ficar x, aqui não é subtraído, tá multiplicado. Então fica menos x cosseno x, ok? Menos x cosseno x. Então vou escrever, e aqui, ó, esse cosseno de x vezes 1 dá cosseno de x, esse menos com menos vai dar mais a integral, então. Então, só copiando aqui, ó, isso daqui vai ficar igual. Aqui vai ficar igual a menos x cosseno de x mais a integral de cosseno de x dx. Olha que bacana. Isso aqui é uma integral imediata. Se isso aqui é uma integral imediata, eu só copio menos x cosseno de x, já está resolvido. E agora eu resolvo essa integral aqui. A integral do cosseno é seno, porque a derivada do seno é cosseno. Então a integral do cosseno é seno, mais a constante. Portanto, só passando a limpo aqui, portanto, a integral de x seno de x dx é igual a menos x cosseno de x mais seno de x mais constante. Ok? Antes de eu ir para o próximo exemplo, uma observação. Vocês perceberam que na integração por partes, sempre vai cair numa outra integral. Tá certo? Sempre vai cair numa outra integral. A minha ideia é que eu parta desse produto que eu não conheça e caia em alguma coisa que eu conheça. Nesse primeiro exemplo, eu caí numa integral imediata. Só que é uma integral qualquer. Essa integral aqui pode ser uma integral imediata, pode ser uma integral por substituição, pode ser de novo uma integração por partes, sim, certo? Pode ser qualquer outra integral de técnica que você ainda não viu, que é trigonométrica, substituição trigonométrica, frações parciais, substituição racionalizante, tudo isso que eu estou falando, esses nomes estranhos aqui, são técnicas. Que fique claro que isso é uma fórmula. Esta fórmula que eu deduzi aqui com vocês, ela diz que para resolver uma integral de um produto, vai cair numa outra integral. E essa outra integral tem que ser resolvida com outra técnica novamente, que pode ser substituição, partes ou qualquer outra técnica futura que você vai aprender. Perfeito? Aqui agora tem uma observação, ó. Uma observaçãozinha. Observe o seguinte. Se a gente tivesse, veja bem, ó. Eu fiz a escolha de U como sendo x e o dv como sendo seno de x dx. E se eu tivesse feito o contrário? Tá aceito? Tá aceito. Observe que, vamos escrever isso, se tivéssemos feito a escolha U é igual a seno de x, que era o que eu estava querendo fazer, e dv fosse x dx, lembrando que o dx sempre acompanha. Vocês podem perceber que eu vou ter o mesmo UDV, ó. Porque quando você fizer a integral de UDV, ó, a integral de UDV vai dar integral de x seno de x dx, dá a mesma. Tá certo? Então não vai dar problema. Mas quem seria o meu du e quem seria meu v? Ó, o meu du, derivada do seno, é cosseno de x dx, certo? E quem seria o meu v? Qual é a função que quando você deriva da x? É a função x ao quadrado sobre 2. Lembrando que a gente integra, né? Deriva x ao quadrado sobre 2, vai dar 2x sobre 2, corta 2 com 2 dá x. E assim teríamos... Nossa, tá bom, me assombra. A integral de x seno de x dx, ó, se você tá um pouco perdido, esse é meu u e esses dois juntos aqui, ó, é o dv. Então dá na mesma, tá vendo? Eu inverti a troca de escolha. Né? Tecnicamente, eu tenho duas opções, x e seno e x, para u dv, no caso. Tá certo? Tá certa a fórmula. Aplica a fórmula aqui, é igual a u vezes v. Vai dar x ao quadrado sobre 2 vezes seno de x,
menos a integral, aqui, ó, lembrando que isso daqui, ó, é U vezes V, ok? Menos a integral de V du. Olha o que aconteceu aqui, ó. Piorou o problema. Sabe por que piorou esse problema? Porque antes eu tinha um cara de grau 1 com uma trigonométrica, agora eu tenho um cara de grau 2 com uma trigonométrica. Como que eu resolver isso daqui? É por partes. Mas aí o que você vai fazer? Se você escolher x ao quadrado sobre 2, sobre 2 o meio cai para fora, né? Então pensaria em x ao quadrado cosseno de x. Se você não sabe resolver x seno de x, aqui você está piorando a situação. Então, nesse tipo de situação, o que eu quero dizer, isso não é regra, gente. Cálculo tem fórmulas, mas cada manejo de problema, cada problema tem o seu manejo, certo? O que eu quero dizer é que em muitos problemas, não tem todos, em muitos problemas existe uma escolha conveniente de quem é U e quem é o DV do teu problema. O que eu escrevi aqui, ó, essa última igualdade que está aqui, ela não está errada. Porque, ó, é a integral de U dV é igual a UV menos a integral de V du. A fórmula está certa. Essa igualdade está correta. Mas ela não vai me levar a nada. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que não convém. Esta igualdade está completamente correta, porém você não vai chegar no resultado final do teu problema. Porque geralmente, presta atenção, geralmente, não estou dizendo sempre, existe uma escolha de U e de DV conveniente ao teu problema, de forma que se você trocar, você piora o teu problema ao invés de resolver o teu problema. E quando eu estou falando geralmente, é por quê? Porque em alguns casos, a escolha do U e a escolha do DV tanto faz o quanto fez, você vai conseguir resolver o problema. Ok? Mas a maioria dos casos não. Existe geralmente uma escolha mais conveniente com o meu problema. Essa daqui. Ah, professor, eu peguei esse exemplo aqui porque ele é um clássico. Eu sempre vou, como é que fala? Simplificar e cair numa integral imediata. Já falei isso que não. Pode cair numa outra integração de qualquer que ela seja. Mas aqui eu tenho um produto de duas funções. Não é imediata. A integral de e de x não é a integral de e de x, seno de x. Não é a integral de e de x vezes a integral do seno. Integral do produto não é produto de integral. Tá? Vou repetir isso 500 vezes na aula de hoje ainda. Não vou fazer e de x vezes menos cosseno. Tá? Não é isso. Beleza? Dá para fazer substituição simples, de acordo com o que a gente viu na aula anterior? Se você chama e de x da e de x, dx, beleza. Até teria. Mas e se você. E o que você vai fazer com esse seno? Não tem como. Se você chama u de seno para fazer substituição, tá? Não é integração por partes, não. Se você chama u de seno, derivada do seno é cosseno. Não tem cosseno aqui na integral. Então, e aí? Como é que a gente faz? Então, nesse caso aqui, ó, eu escolhi U igual a E de x, e o meu dV vai ser o seno de x dx. Tá certo? Lembrando que se uma função é a U, a outra é a V dV dx. Ok? Então tá aqui. Lembrando que se eu tenho o U pela fórmula, eu preciso do du. Se eu tenho o dV pela fórmula, eu preciso do V. Né? Até colocar aqui, ó, integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, tá vendo? Eu tenho o u e o dv. Eu escolho, na verdade, quem é meu u e dv e tento dar certo. Se não deu certo, eu troco e vejo se não vem em conta também. U e dv. Então, se eu tenho o u e o dv, eu preciso do v e eu preciso do du, tá certo? Bom, derivada de e de x é o próprio e de x. Aqui toma cuidado, a derivada do cosseno é menos seno, então aqui fica menos cosseno de x. Porque a derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos fica mais. Ok? Logo, a minha integral de e de x vezes seno de x dx é igual, ó, u dv, nem vou colocar mais, tá? Ó, integral de u dv, até deixar a fórmula ali para vocês verem, ó, integral de u dv, integral de u dv é igual a u vezes v. U vezes v vai dar menos e de x cosseno de x
mais a integral de v du. Pessoal, eu já coloquei mais pelo seguinte, tá? Às vezes o cérebro pensa mais rápido que a fala. Pela fórmula é menos. Só que tem um menos aqui, ó, no VDU. Eu já peguei esse menos com menos, que vai estar multiplicando, eu fiz ele mais e de x cosseno de x dx. Tá, ó, não se percam. Vou até colocar, vai, ó, u dv é igual a u vezes v menos a integral, ó, de v vezes du. Tá fora de ordem aqui, tá, gente? Porque o cosseno de x é o v e o e de x dx, ó, e de x dx que é o du. Beleza? Mas como tá tudo multiplicando, não tem problema nenhum. Ó, olha a bucha. Dá uma olhada nisso aqui. Eu não sei resolver e de x seno de x, só que eu caí em e de x cosseno de x. E aí, o que eu faço agora para resolver esse problema? Esse problema aqui, ó, vamos pegar ele e dar uma atenção para ele. Eu vou chamar ele de A. Guarda meu problema original. Eu agora vou resolver esse meu problema A aqui. E por incrível que pareça, esse problema A, ele também é um subproblema que eu estou chamando de A, tá? Ele também se resolve por integração por partes. Professor, mas como é que você fez isso? Como é que você descobriu isso? Tentando, tá? Porque eu pensei assim, se o e de x seno aparece alguma coisa com e de x cosseno, é de se esperar que a integral de e de x cosseno, se eu fizer a mesma coisa, vai aparecer um e de x seno. E aí eu vejo que dá para ficar brincando com eles. Foi o que eu tentei. E deu certo. Eu chamei u de e de x, chamei dv de cosseno de x dx. Ok? Portanto, calculando quem que é o du e quem que é o v, porque eu preciso deles na fórmula. Derivada de e de x é o próprio e de x. O v vai ser seno de x, porque a derivada do seno é cosseno, que não tem sinal de menos, tá? Logo, pessoal, lembrando que eu estou resolvendo esse problema A, tá? A integral de u dv, ó, a integral de u dv, então fica e de x cosseno de x dx é igual a e de x seno de x, u vezes v, menos a integral de v du. Espera lá. O que você pode estar pensando é assim, eu vou chegar isso num ciclo sem fim. Porque e de x, lá no começo do problema, aparece essa, e essa vai aparecer o e de x de novo, e aí quando eu abrir esse e de x de novo, vai aparecer o cosseno de novo, e quando eu abrir o cosseno de novo, vai aparecer o seno, e quando aparecer o seno, vai abrir um cosseno, e vai ficar seno, cosseno o resto da vida. É o que o teu cérebro está querendo te dizer que é isso. Não é. Passe a limpo tudo o que aconteceu e você vai perceber o que está acontecendo. Portanto, no problema original, o que a gente tem? No problema original, que é a integral de e de x seno de x dx, tá aqui, tá, gente? Estou copiando dessa linha que estava aqui, ó, é menos e de x cosseno de x mais o que eu acabei de fazer em A. Vai ser menos e de x cosseno de x mais, tá aqui o resultado de A, e de x seno de x menos a integral de e elevado a x seno de x dx. O que eu quero que vocês observem agora, olha como que o cálculo ele é bonito. Eu quero que vocês observem é o seguinte. O que eu cheguei aqui, ó? Isso é igual a isso mais isso menos isso. Só que vocês perceberam que esse cara aqui, esse é o mesmo? Aqui está e de x seno x, aqui está e de x seno de x. Concordam? O que eu posso fazer agora é pegar essa parcela que está negativa e passar para o outro lado de lá positivo. Só que como é a mesma parcela, vai ficar a integral da coisa mais a integral da coisa. Quando eu passar para o lado de lá, isso então vai ficar duas vezes a integral de e de x seno de x dx. Que é igual a menos e de x cosseno de x mais e de x seno de x. E agora, para resolver o meu problema pedido, esse 2 está atrapalhando. O que eu faço? Divido por 2 aqui, divido por 2 aqui. É uma igualdade? Ou, se você quiser, passo 2 dividindo. Portanto,
E, portanto, a integral de e de x seno de x dx é igual a e de x seno de x menos e de x cosseno de x, tudo isso sobre 2, eu só passei o 2 dividindo, e eu não posso esquecer que no final de tudo eu tenho que vir colocar a constante, mais constante. Ou seja, esse exemplo ele é um exemplo clássico de que eu usei integração por partes duas vezes, recorreu de eu pegar a parcela que aparece aqui igual, ó, igual, passando para o lado de cá, fica duas vezes ela, e aí só me sobrou o que já tinha acontecido, passei dividindo e cheguei no resultado que deveria chegar. Perfeito? É só para vocês reforçarem a ideia de como resolve a técnica e perceber que eu usei a técnica da mesma forma que eu usei no exemplo anterior, mas duas vezes, e as contas por si só depende muito do problema. E por fim, só para finalizar, a gente vai fazer essa daqui. Erro muito comum. Já vou começar escrevendo isso. Não sei qual é a possessão demoníaca, qual é o Exu, qual é o aspirante do cão, que todo... gente, não é uma ou duas vezes, não. Parece que todo semestre eu vejo isso. O cara achar que isso daqui dá 1 sobre x mais a constante. Afinal de contas, a integral de 1 sobre x é ln de x, né? Ln do módulo de x no caso. Então, a integral da ln é 1 sobre x. Eu não sei por que cargas d'água um monte de gente acha isso. E isso daqui tá muito errado. Pelo amor de Deus. Tanto é que agora a gente vai resolver isso daqui. Vou até passar uma linha aqui para não confundir. Isso aqui é só uma observação, que é um erro muito comum que eu vejo. A integral de ln de x não é 1 sobre x. A integral de 1 sobre x é ln. Né? Eu trocar aqui de lugar. Tá? Então, isso aqui se resolve por integração por partes. Mas você fala assim, professor, mas integração por partes eu não tenho que ter um produto de duas funções para chamar uma de u e a outra de dv? Sim. E aí é onde que entra os famosos casos particulares, né? Não é bem caso particular, é assim, escolha adequada. Vamos falar dessa forma, porque cada conta foi um dia desenvolvida, viu que aquele jeito dava certo, e isso é cálculo, um jeito, um às vezes pensa de uma forma, outro pensa da outra, mas os dois estão pensando em caminhos distintos, porém corretos e com a mesma solução. Um está matando um mosquito com um tapa, o outro está matando um mosquito com uma bomba atômica, porém os ambos estão matando um mosquito. É mais ou menos isso. Um está mais pesado, o outro está indo por caminho mais fácil, outro por caminho mais difícil, porém ambos estão indo pelo mesmo caminho. Cálculo é muito disso. Então, olha a tramóia aqui. Eu vou escrever isso aqui como 1 vezes ln de x dx. Pessoal, 1 é uma função constante. F de x igual a 1. É a reta, né? A reta horizontal, paralela ao x, na altura y igual a 1. É 1 vezes ln de x. Então, agora eu tenho duas funções. E eu vou escolher u igual a ln de x e dv igual a 1 dx. De forma que, se eu escolhesse como u e dv, a integração por partes mesmo, tá? O meu du é 1 sobre x dx. E o meu v é x ao quadrado sobre 2. Epa! Professor, mas agora há pouco você acabou de mostrar um exemplo. X ao quadrado sobre 2, não, gente. Aqui é x só. Você acabou de mostrar um exemplo que eu ia falar do x ao quadrado sobre 2. Você acabou de mostrar um exemplo que eu saí de x e fui para x quadrado sobre 2, deu problema. Por que me garante que eu vou sair de 1 e x e vai dar certo? Porque para o ln dá. Para aquele outro não deu. É cálculo. Certo? E outra. Mais do que isso ainda. Se você escolhe o dv como ln, tecnicamente você tem esse problema aqui. dv ln. Imagina que você escolhe que o dv é ln de x dx. Qual é a função v que quando você deriva da ln de x? É justamente o que está perguntando no problema. Então não faz nem sentido você escolher o dv como sendo ln de x. Tá claro? Então, ó, aqui agora eu tô afirmando para vocês, vai dar certo, tá? A integral de u dv, que é 1 vezes o ln de x dx, ó, eu nem coloquei 1, tá? 1 vezes ln de x é o próprio ln de x. É igual a x ln de x, que é o u vezes v, menos, ó o bacana aqui, ó, a integral de v x du 1 sobre x dx.
corta o x com x, dá a integral de 1, ou seja, isso dá x, ln de x, menos, qual que é a integral de 1? 1 é uma constante, então dá 1 vezes x dá x, porque a derivada de x é 1. Já resolvi essa integral, mais constante. Ok? Cuidado. A integral, para mim, agora, depois de um tempo sem resolver no conta, a integral de ln de x, ela se torna uma integral imediata, que é x ln de x menos x. Eu falo, qual que é a integral de ln de x? Eu já sei, que é x vezes ln de x menos x. É mais a constante, tá, pessoal? Às vezes eu esqueço de falar, mas está subentendido que tem essa constante somada aí. Porém, para poder chegar nessa, digamos, relação rápida, eu uso integração por partes. Ok? Bom, pessoal, com isso eu encerro essa aula de integração por partes. E a partir das próximas aulas, nós vamos ter que começar a dividir em várias partes, porque é muita conta para se gravar em apenas um único vídeo. Perfeito? A gente vai começar a falar de técnicas de integração envolvendo funções trigonométricas. Tá certo? E, bom, como eu sempre falo, caso tenha dúvida, escreva nos comentários, assim que é possível eu respondo para vocês. Passe esse vídeo adiante para os seus colegas das universidades que você estuda, das outras universidades também. Então, conto com a colaboração de vocês e nos vemos na quarta aula e um abraço. Tchau.